Bom, a primeira coisa que você tem que fazer para trabalhar com o quibe, você precisa providenciar a farinha de quibe, tá? É esse tipo de farinha aqui. Eu tenho aqui 500 gramas de farinha de quibe seca. E agora a gente precisa hidratar essa farinha. Então eu vou abastecer este pote com água. Você vai cobrir toda a farinha para que ela hidrate bem. Tá? E aí você vai deixar ela hidratando por 1h30, 2 horas. Tá? Se a água estiver morna, ela hidrata mais rápido. Ó, perceba que a farinha já hidratou, então ela dobrou de volume. Tá? E agora o que a gente vai fazer é passar essa farinha em uma peneira bem fina para tirar o excesso de água e depois colocar ela no meio de um pano de prato, torcer o pano de prato para tirar todo o excesso de líquido, tá? Não pode ficar uma farinha aguada, porque senão o quibe vai dar errado. Então vamos passar essa farinha na peneira, depois num pano de prato, torcer o pano de prato e aí com isso a gente vai ter a farinha pronta para a gente acrescentar a carne. Bom, aqui está minha farinha de trigo, tá? Passei ela num pano de prato para tirar todo o excesso de água. Agora a gente vai pesar a farinha já hidratada. A gente percebe que ela mais que dobrou de volume. Eu tinha 500 gramas de farinha seca e depois de hidratada, nós temos aqui 1.256 gramas de farinha hidratada. Então nós temos aqui 1.256 gramas já da farinha pronta, hidratada, sem excesso de água. E agora nós vamos acrescentar a mesma quantidade de carne. Tá? Então nós temos aqui 1.250 gramas de farinha, nós vamos colocar 1.250 gramas de carne moída, pode ser A100, pode ser patinho, tá? Eu indico o A100 ou a carne mais barata que você tiver na sua região. Então a mesma quantidade a gente vai acrescentar de carne para a mesma quantidade de farinha. Este vídeo que você está assistindo é uma das centenas de aulas que você encontra dentro da Escola de Ana na Cozinha, uma escola que ensina as pessoas a fazerem produtos de comida para vender, para comercializar. Eu estou deixando a receita no link da descrição, você vai lá, conhece a escola e você pega a receita gratuitamente para você fazer aí na sua casa. Então agora que a gente vai começar a preparar o nosso quibe, nós temos aqui a nossa farinha de quibe já hidratada e já sem água, ok? Aí nós pesamos a farinha e com isso nós vamos trabalhar com a mesma quantidade da farinha já hidratada, a gente vai trabalhar com a mesma quantidade de carne, tá? Carne moída, eu tenho aqui A100 moído. Dá uma olhada no curso de Hamburgueria Delivery para você ver como vale a pena você mesmo moer a sua carne moída, tá? Porque você vai ter uma grande economia comprando a peça a vácuo e moendo você mesmo. Você vai economizar muito dinheiro e, obviamente, você vai aumentar a sua lucratividade sem precisar vender mais. Então, moe a sua própria carne. Mais informações está lá no curso de Hamburgueria Delivery. Então, nós estamos trabalhando aqui com 50%, tá? A mesma quantidade, 1,2 kg de farinha já hidratada, 1,2 kg de carne moída. Temos aqui 50 gramas de cebola bem picada. Eu utilizei um processador de alimentos para deixar ela bem picadinha, para ela sumir no quibe. Tenho aqui 10 gramas de sal refinado e 4 gramas de pimenta do reino. E também temos aqui um item fundamental para trazer um sabor extraordinário para o seu quibe, que é o creme de cebola. Tenho aqui 60 gramas de creme de cebola para essa quantidade de farinha e essa quantidade de carne. Vale ressaltar, compre esses ingredientes em casas de atacado, tá? E aí você vai ter uma grande economia comprando sacos grandes de creme de cebola. Agora, basicamente, o que a gente precisa fazer é triturar, misturar todos os ingredientes. Para isso, eu vou utilizar aqui um processador de alimentos bem forte. Então, nós vamos colocar a nossa farinha, a carne, todos os temperos e bater até formar uma massa bem homogênea. Bom, aqui eu tenho a massa já triturada, já passei no processador de alimentos. Tá? Então, esta aqui é a aparência. Você vai ter uma massa bem homogênea, bem pastosa, tá? E aí, para você conseguir trabalhar com essa massa, é interessante que você deixe ela na geladeira por pelo menos 1 hora. Tá? Deixa ela na geladeira, deixa ela gelar bem, e aí você vai conseguir modelar os quibes. Um detalhe importante é que se você tiver a máquina modeladora, essa massa aqui, ela passa na sua máquina modeladora. Tá? Deixa ela gelar um pouquinho,
e aí você vai conseguir usar essa massinha aqui na sua máquina modeladora, e aí você pode até fazer quibe recheado. Você também consegue fazer o quibe recheado artesanalmente, basta você colocar aqui um palito de mussarela aqui no meio na hora que você estiver modelando o seu quibe. Depois que a sua massa de quibe já estiver gelada, a gente vai para a produção dos quibes, e aí você vai pegar a massa e vai pesar 30 gramas, né? Aqui eu faço com 30 gramas. E depois você modela. Tá, ó, 30 gramas, junta assim, faz uma bolinha. E aí você vai colocando para o lado, para uma pessoa já ir modelando, ou depois você mesmo modela as bolinhas, tá? Aqui já está o quibe de 30 gramas modelado, para você ver como é que ele fica relativamente grande. Para modelar, é relativamente simples, tá? Então a gente tem aqui já a bolinha pesada. Aparta bem. Apertou, aí você vem formando um formato cilíndrico de croquete, tá? Formou um formato cilíndrico, e aí você aperta as pontas assim, ó. Você afina as pontas. Aí você já tem aí um formato de quibe. Bom, aqui eu tenho a produção já modelada, pesei todas as bolinhas, modelei no formato de quibe. É importante que você faça esse processo com a ajuda de alguém, porque como eu disse para você, a massa, você consegue modelar ela quando ela estiver gelada, tá? Então se você fica pesando e depois você modela, essa massa ela vai começar a esquentar e você vai ter um pouco mais de dificuldade para modelar. Tá? Então peça a ajuda de alguém. Basicamente, depois que você modelar os quibes, você não pode fritar eles assim, porque tem um grande risco deles desmancharem na fritadeira. Tá? Então você precisa levar para congelar assim em aberto, sem colocar tampa, coloca no congelador, depois que eles virarem uma pedrinha de gelo, aí sim você pode levar para a fritura. Tá? Diretamente congelado, você leva direto para a fritadeira. Não precisa descongelar.